E aí? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast, e esse é um episódio extremamente especial para milhões de mulheres que sofrem com endometriose. Eu estou aqui com a convidada Renata Nunan. Ela é especialista e a missão de vida dela é ajudar mulheres que têm essa doença a ter uma qualidade de vida melhor e sentir menos dores no seu dia a dia. Estou certo, Renata? Certíssimo. A endometriose ela é uma doença que ela vai muito além, porque ela também diz respeito à minha vida. Então, acho que falar dela é muito gratificante. Vamos começar então por sua vida. Qual que é a sua relação de fato com a comida, além da profissão? Eu sempre tive uma relação bem ruim com a comida. Assim, desde a infância, era muito difícil. A minha mãe tentava fazer comer direito e eu gostava de comer arroz com ovo. Não gostava de nada com molho, nada. Então, eu sempre tive uma alimentação muito difícil. E aí, no processo da adolescência, piorou ainda mais, porque eu era extremamente seletiva, então eu comia só porcaria. Olha que contradição, né? A pessoa que é nutricionista hoje, antigamente, não comia absolutamente nada. E aí, minha mãe tentava me incentivar a comer melhor, eu não comia. E aí, eu dançava balé, então eu tinha que ter um físico. Era uma exigência muito grande, assim, dentro da companhia. Então, eu fazia parte de um corpo de baile, então tinha essa exigência com o corpo e acabou que eu comecei a ter uma relação muito ruim com a comida. Ruim o suficiente para desenvolver uma bulimia? Sim, eu tive um transtorno alimentar durante um período da minha adolescência, então realmente é algo que foi bem desafiador na época, porque eu também trabalhava como modelo, então isso acabou impactando tanto no emocional quanto na alimentação, mas depois que eu resolvi mudar, aí eu comecei a estudar nutrição e hoje tenho uma alimentação colorida, variada, é algo que faz muita diferença, né? Mas como que você conseguiu ter esse controle sobre a bulimia? Porque ela é um fator psicológico, é um fator físico, ela gera muita insegurança e medo de comer. Sim, é porque juntou tudo. Se eu for entrar mais a fundo nessa época da minha vida, assim, realmente vai acessar uma treva minha. Porque nessa época eu também tinha depressão, então realmente nunca falei a respeito disso. Então é desafiador falar um pouco mais a fundo, mas foi um período bem difícil da minha vida. Eu precisei realmente sair da treva ali, do fundo do poço e encontrar uma força que eu achava que eu não tinha. Então, em meio a grandes desafios, assim, pessoais, eu acabei encontrando a minha melhor versão. Então, assim, eu realmente saí da bulimia por uma decisão de melhorar, porque se eu continuasse do jeito que eu tava, talvez nem aqui eu estaria hoje. Sim, óbvio que é um pouco para quebrar o clima, mas o César Menotti usa uma camisa escrito "Eu venci a anorexia". Gente, olha que legal. Aí é contraditório. É um vencedor. É isso, realmente. Mas assim, foi um processo... Foi delicado porque tinha essa exigência com o físico, então... De manter um padrão... eu não me via magra do jeito que eu tava. Eu era 16 quilos mais magra e as pessoas me falavam. E eu ficava com raiva, porque eu falava assim, gente, como assim? Eu tô gorda. Eu me via, assim, uma outra pessoa. Hoje eu vejo as fotos, eu falo assim, gente, como que eu não tava vendo que isso estava acontecendo? E de fato muda internamente, a gente não enxerga do jeito que as pessoas estão vendo. Teve uma amiga minha que ela chegou pra mim e falou assim, Renata, você tá parecendo um esqueleto. Esse dia, assim, ela... acabou comigo e eu não consegui entender que realmente eu estava parecendo um esqueleto. Mas eu precisava de trabalhar. Então, eu trabalhava como modelo, estava ganhando o meu dinheiro. Na época, meu pai, ele tinha acabado de voltar a ter uma fonte de renda mais estável. Antes, não estava muito legal a condição financeira da minha família. E aí, eu ficava nessa de eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E quanto mais magra eu estava, mais eu conseguia trabalhos dentro da área da moda. Então, eu queria emagrecer para conseguir fazer dinheiro e conseguir. E isso aí eu tinha só 15, 16 anos. Eu brinco que para você vir no bom,
nesse podcast, que sentar nessa cadeira, você tem que ser foda naquilo que faz. Sim. Você é uma excelente profissional porque, de fato, tem uma missão de vida que é ajudar mulheres a viver sem dor em caso de endometriose. Mas também passou por um processo de bulimia, o que te dá um know-how maior. E você também tem endometriose? Eu tenho. Beleza. O que é a endometriose? A endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica, estrogênio dependente, então ela também está associada a uma questão hormonal. E ela também ela tem um cunho imunológico. Então, o útero, ele tem um revestimento interno, que se chama endométrio, e um tecido semelhante a esse endométrio acaba se desenvolvendo fora do útero. Ele pode desenvolver no ovário, no intestino, no diafragma, atrás do útero, então fora do útero, e que vai gerando processos inflamatórios. Então, esses focos, eles acabam recrutando o sistema imunológico, eles acabam tendo um aumento de estresse oxidativo, então é uma região ali que vai gerando inflamação crônica e, consequentemente, é uma doença que desencadeia muita dor. Pode ser considerada uma doença autoimune? A gente não considera ainda, a gente não tem uma comprovação científica assim 100%, mas já existem hipóteses. E quais são, de fato, os motivos que levam o próprio útero, o próprio órgão, a ter essa proliferação em outros locais? Então, a teoria por trás da endometriose, ela não é uma coisa concreta, a gente não tem uma única teoria. Tem teorias que falam a respeito até mesmo do desenvolvimento da endometriose desde o nascimento. Então, ali na formação fetal, restos desse tecido, que é o tecido endometrial, já desde o nascimento. E temos também a menstruação retrógrada, que é simplesmente a menstruação ter um refluxo pelas trompas e acabar se depositando ali na cavidade abdominal. Mas o que a diferença é que 90% das mulheres têm a menstruação retrógrada. Então, por que só 10% apresenta endometriose? Aí vem os fatores de estilo de vida, a gente tem algumas questões associadas à genética, a própria exposição a toxinas ambientais, que são essas substâncias que acabam imitando os nossos hormônios, a própria alimentação. Então, tem fatores epigenéticos, a gente fala assim, de ambiente, que podem influenciar com que esses focos acabem se desenvolvendo. Então, 90% das mulheres têm menstruação retrógrada e só 10% desencadeiam endometriose por causa desses agravantes. O próprio processo inflamatório, aí a gente entra numa questão mais técnica, a gente fala que a gente tem uma resistência à apoptose, a mulher com endometriose, esse foco, ele acaba não como que eu não sei explicar sem ser técnica, mas vou tentar. Eu gosto de termos técnicos. Então, ótimo, é porque a apoptose, ela é a morte celular. Então, a gente tem tudo aquilo que não deveria estar em determinado lugar, a gente tem uma tendência natural de eliminar. Só que a mulher com endometriose, ela tem uma resistência à apoptose. Essa célula, ela fica resistente, ela acaba permanecendo onde não deveria. Meiose, mitose e apoptose. E aí a apoptose é exatamente essa capacidade do corpo de eliminar aquilo que não está. Então, é a morte celular. Então, a célula endometriótica, ela é resistente à apoptose. Ela fica ali sempre se alimentando, recrutando mais vasos, mais células do sistema imunológico, que vai gerando cascatas inflamatórias e, consequentemente, a gente acaba tendo um agravamento do quadro. Você disse que é uma porcentagem muito grande de mulheres que têm endometriose. Mas por que o diagnóstico é tão difícil? Na teoria, se a gente for pegar a literatura científica, são 10% das mulheres. Então, 1 a cada 10. Eu realmente acredito que isso seja superior. O diagnóstico, ele é muito difícil, primeiro porque a gente normaliza a dor. Então, a gente cresce falando que sentir dor é normal. A nossa mãe sentia dor, a nossa avó sentia dor, todo mundo normalizou 100% que mulher que sofre, mulher que menstrua tem que sofrer o mês inteiro. Então, é bem assim. Então, um dos pontos é esse, porque normaliza a dor e acaba não procurando ajuda a partir do momento que está sentindo dor. Segundo ponto, está associado ao profissional que está investigando esse exame, se ele realmente é um profissional capacitado para investigar esse foco. Então, a gente não tem muitos profissionais que são realmente capacitados para a investigação de endometriose. E o terceiro está associado ao próprio exame em si,
Porque o padrão ouro, antigamente, era a laparoscopia. Então, era um processo mais invasivo, que realmente consegue ver o foco lá dentro. É uma câmera que avalia internamente. No ultrassom transvaginal com preparo e na ressonância magnética da pelve com preparo, eles são exames que não necessariamente vão identificar os focos, principalmente se a lesão for superficial. Quais são os sintomas que fazem com que as mulheres sintam quando tem esse diagnóstico de endometriose? Sintomas da endometriose, eles são variados, mas a gente tem 6 principais, que a gente costuma usar o termo de 6D da endometriose. Então, a dor na relação sexual, dor para urinar, dor para evacuar, dificuldade de engravidar, dor na menstruação e dor pélvica crônica. Então, seriam 6D da endometriose. Tudo relacionado à dor. Tudo relacionado à dor, mas a gente também tem outras questões associadas à endometriose, como a fadiga, porque o processo inflamatório, ele pode desencadear esse aumento do cansaço, da falta de energia. Tem mulheres que sentem dor no ombro, dor na perna, dor na lombar. Então, tem sintomas variados, não necessariamente só a dor, porque a fadiga, por exemplo, é um dos sintomas, a falta de energia, a ansiedade, a depressão. Aí é uma infinidade de possibilidades. Qual que é a relação da endometriose com a comida? A alimentação, ela entra como uma frente muito importante dentro do tratamento da endometriose, porque ela pode tanto auxiliar no processo inflamatório, quanto prejudicar. Então, a relação da endometriose com a alimentação é basicamente essa. Não somente aporte de nutrientes, porque certamente isso também é muito importante quando o corpo está em equilíbrio. A gente está ali oferecendo um bom aporte nutricional, embora o solo hoje em dia seja pobre, os nossos alimentos eles não têm as quantidades de nutrientes que na teoria a gente acha que tem, mas seria mais nesse aspecto mesmo, da gente ter a alimentação como um suporte anti-inflamatório, uma alimentação com suporte antioxidante. Hoje, principalmente na internet, fala-se muito que não existe alimentação inflamatória. Uhum. É verdade? Claro que não. E quem fala sobre isso, porque assim, gente, não é você comer um alimento. Você vai comer um alimento e da noite pro dia você vai estar 100% inflamada. Não é sobre isso. É um contexto alimentar. De fato, você não vai comer um alimento, comeu um industrializado. E aquele industrializado, ele vai te inflamar imediatamente. Não é assim que funciona. Mas um contexto alimentar, óbvio que ele inflama. É claro que ele inflama. Então, a gente tem que entender que dentro de um padrão alimentar, existem alimentos que são mais pró-inflamatórios dentro do contexto. Agora, se você tem uma pessoa que consegue se alimentar tendo uma variedade de alimentos naturais e pontualmente ela consome algum alimento ou outro que não é saudável, realmente, agora, aquela pessoa que está o tempo inteiro se alimentando de alimentos industrializados, cheios de aditivos químicos, não tem como. É claro que isso vai inflamar o corpo. E aí fala, porque quem fala que isso ou aquilo é inflamatório é charlatão. Gente, assim, eu na minha prática clínica, eu posso te comprovar que a alimentação, ela é sim inflamatória ou anti-inflamatória. Não existe um alimento pontual que vai fazer isso, mas sem dúvidas, isso é verdade. E o processo contrário, o anti-inflamatório? Por exemplo, o detox, ele realmente funciona? O famoso água com limão e gratidão, suco de couve, sei lá de quê, para desinchar? Então, a gente já tem as vias naturais do nosso corpo para fazer esse processo de eliminação de toxinas. Isso é natural. O nosso fígado, ele é responsável por fazer isso. Quando dizem a respeito de protocolos detox, de suco verde e shots, é um suporte, mas não é nada que faça milagre. Então, assim, tem gente que vai, assim, demonizar a alimentação detox, falar que é isso, que é aquilo. Mas, de fato, por exemplo, na endometriose pode ter um peso relevante porque a gente tem um excesso de estrogênio. E uma alimentação detox, ela pode, sim, auxiliar na eliminação desse excesso. Mas é claro que eu sou super contra extremos. Então, a gente tem que ver para quem que vai ser recomendado, mas não vai ser um suco verde que vai mudar
tudo não. Então, a gente realmente precisa se aprofundar mais, realmente mudar o contexto como um todo. Como protocolo, pode ser interessante fazer um detox, mas ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente que me falou que fez um protocolo detox para endometriose e ela ficou, assim, extremamente traumatizada, porque ela não estava conseguindo seguir e aquilo foi gerando gatilho emocional nela, e aí no protocolo detox ela teve até a restrição da ingestão de proteínas, então, assim, ela foi uma alimentação bem regrada, que desenvolveu gatilho emocional nela, e aí ela teve crise de dor. Então, por mais que a gente tenha, assim, que utilizar os protocolos a nosso favor, a gente precisa trazer um pouco mais de leveza para esse processo. Renata, quais são os alimentos proibidos para uma mulher que tem endometriose? Acho que você nunca vai me ver falando que é proibido. Porque isso é até muito polêmico, porque eu vejo que tem uma produção de conteúdo em massa, assim, no Instagram, de pessoas que falam que não pode isso, não pode aquilo, e aí a mulher com endometriose, ela fica extremamente desesperada, sem saber o que comer, porque, de fato, a gente tem muitos alimentos que prejudicam. Então, principalmente os industrializados, com vários aditivos químicos, isso já é algo que é comprovado na literatura, que eles são capazes de aumentar a permeabilidade intestinal. E o que é essa permeabilidade intestinal? As células intestinais, elas ficam bem juntinhas. A partir do momento que a gente vai ingerindo aditivos químicos, corantes artificiais, sabores, a lista de ingredientes desse tamanho, isso vai gerando um processo inflamatório ali no intestino, e essas células, elas começam a não ficar tão juntinhas mais. E aí vai passando pedaço de alimento, resto de bactéria, toxinas, e isso vai gerando ainda mais processos inflamatórios. Então, alimentos industrializados, no geral, não devem fazer parte de uma rotina alimentar diária da mulher com endometriose. Tem algumas mulheres que têm ativação imunológica com a caseína do leite. Então, por isso que eu sempre falo a respeito da individualidade. O glúten, o nosso trigo hoje em dia tem uma qualidade horrível. Então, também tem essa questão associada ao consumo. Então, assim, você nunca vai me ouvir falando sobre comer determinado alimento é proibido na endometriose. Simplesmente, dentro de um contexto alimentar, é importante evitar. Mas isso não significa que você nunca mais vai poder comer. Porque eu vejo mulheres, às vezes, se privando de vida social. Eu fico até triste porque realmente tem grupos de mulheres com endometriose que compartilham as dores. Eu acho que é muito importante a gente dar a voz à nossa dor, mas a forma como isso vem sendo trazido está gerando cada vez mais pânico e desespero. O que eu vejo é isso. O medo de comer, mulheres extremamente traumatizadas associadas à alimentação. Então, a alimentação, ao invés de ser uma aliada, ela vira uma inimiga. Então, é realmente muito delicado entrar nesse ponto de é proibido, nunca mais vou poder comer. Então, a gente precisa realmente se atentar. Carne vermelha, a gente tem que evitar o excesso. Mas, de fato, assim, para te responder essa pergunta, eu nunca falaria que existe um alimento que é proibido, que a mulher com endometriose nunca mais vai poder comer. Mas por que, então, muitos nutricionistas ou médicos fazem isso? Essa produção de conteúdo massiva, deixando essas mulheres ou quem tem algum acompanhante que tem essa síndrome da endometriose com medo, com receio? Primeiro porque não tem. Porque, assim, só quem vive uma alimentação extremamente restrita por causa de determinada condição sabe o quanto isso é desafiador. Então, a pessoa que fica demonizando determinados alimentos, que falam que não pode nada, tá tudo proibido, ela não tá vivenciando aquilo na pele, porque será mesmo que lá nos bastidores ela fica 100% restrita de tudo? 100% restrita de açúcar? 100% restrita de industrializados? De fast food? Então, assim, eu gosto de trazer a realidade. Porque, de fato, se eu falasse no meu Instagram que eu não fujo da alimentação saudável, eu estaria sendo extremamente mentirosa. Porque eu como, sim, alimentos industrializados, eu como fast food, mas eu garanto, dentro do meu contexto alimentar
saudável, que aquilo ali vai ser um suporte. Exatamente porque eu conheço o meu corpo. Então, eu me permito determinados momentos de consumo pontual dos alimentos que não são saudáveis, porque eu sei que se eu estivesse 100% restrita, talvez eu teria desencadeado alguma questão emocional associada a isso. Então, acho que a gente realmente precisa se atentar muito a esse ponto, porque é muito delicado a gente cortar tudo e achar que a vida é só restrição alimentar, porque não é bem por aí. Quais são as suas maiores dificuldades tendo endometriose? Bom, eu acredito que entender que é algo que eu tenho que, de fato, levar para a vida. Isso é uma dificuldade, porque por mais que eu tenha o estilo de vida como algo extremamente fluido, tem momentos que, às vezes, eu quero sair, beber um pouco mais. Igual teve uma viagem agora em janeiro, eu acabei esquecendo que eu tinha endometriose, só que aí eu voltei a sentir dor. Então, assim, é encontrar esse equilíbrio. Porque, de fato, a gente não pode ficar achando que o cuidado, ele não precisa estar presente. A gente tem que realmente cuidar da alimentação, cuidar do sono. Tem horas que dá vontade de largar tudo e, sabe? Mas a força, ela tá dentro da gente. Na hora que eu lembro onde eu já estive, aí eu vejo tanto que realmente vale a pena. E o fator emocional? Como funciona a cabeça de uma mulher que sente as dores de uma endometriose? Então, essa é uma parte é tão delicado, porque só quem sente sabe. Então não é frescura. Jamais! Frescura! Gente, é um absurdo isso. Aí você tá ali, às vezes não precisa nem estar no período menstrual, tá? Porque eu, por exemplo, quando eu vivenciava os momentos de dor da endometriose, eu não precisava estar menstruada para estar sentindo dor. Inclusive, nessa época, eu fazia até bloqueio hormonal. Então, assim, eu precisava lidar com estar presente no trabalho, estar sentindo dor. Vários dias eu já precisei sair porque eu estava sentindo dor. Mas eu também colocava a endometriose no centro da minha vida. Então, a pauta da minha vida era falar da endometriose. E eu jamais falo isso numa entonação falando com que as mulheres não se posicionem. Mas é simplesmente a forma como você leva a sua vida associada ao diagnóstico. A minha vida era 100% baseada na endometriose. Eu só sabia falar disso. Era o tempo inteiro falando da dor, falando que estava difícil, que eu estava o tempo inteiro cansada. E hoje eu vejo que quanto mais eu evidenciava aquilo que é difícil da endometriose, mais aquilo aumentava. Então, a partir do momento que eu tirei a endometriose do centro da minha vida e me coloquei no centro, as coisas começaram a mudar. A endometriose, ela é correlacionada com fatores de estresse, ansiedade? Com certeza. O estresse, ele está totalmente associado ao processo inflamatório, totalmente associado ao desequilíbrio hormonal. Então, se a gente não cuida internamente, se a gente não trabalha o nosso emocional, os nossos níveis de estresse, isso é um gatilho, sim, para a piora da endometriose. Minhas alunas do método, elas são pessoas que vivenciam isso na prática. Minhas pacientes do acompanhamento individualizado, também vejo, assim, relatos absurdos de, Renata, aconteceu alguma coisa, voltei a sentir dor. Não é só na minha vida que acontece, nas minhas pacientes também é assim, e por isso que hoje eu falo que é extremamente importante entender que a endometriose, ela é uma doença multidisciplinar. Não adianta ser somente o médico, somente a nutricionista, somente a psicóloga, a gente precisa de um acompanhamento integral. Essa mulher, ela precisa se conectar ali com a melhor versão, porque, de fato, a dor, ela é muito desafiadora. E falando assim, parece fácil, né? Pensar que, eu tô sentindo dor, vou pensar positivo. Não é bem por aí. Então, eu não quero nunca entrar nessa pauta tentando entrar na questão associada à positividade tóxica. Não é sobre isso. É simplesmente sobre tirar a endometriose do centro. E se colocar no centro. E se priorizar, porque a endometriose na minha vida, ela veio como um convite para eu olhar para as cicatrizes lá de trás que eu tava fechando o olho. Então a endometriose, ela não tem cura?
Nossa, essa é uma pergunta que se você me fizesse há alguns anos, eu ia falar assim, com convicta certeza que não. A endometriose não tem cura. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente precisa tirar da nossa vida. Quando a gente internaliza que algo não tem cura, que não melhora, que eu vou sofrer pro resto da vida, isso já vai gerando gatilho emocional. Então, você já se intitula como uma pessoa que tem uma doença incurável. Então, eu decidi nunca mais falar que a endometriose não tem cura. É possível silenciar a dor da endometriose. É possível ter mais qualidade de vida com a endometriose. Então, eu não vou falar que a endometriose não tem cura, mas eu também não vou falar que não existe nada que deva ser feito. A partir do momento que a gente controla o processo de predominância estrogênica, a gente consegue silenciar. Hoje eu estou 100% estável da progressão dos focos. Todos os exames que eu fiz, os meus focos realmente estão cada vez menores. Por quê? Por causa do controle da predominância estrogênica. Então, hoje o meu corpo não tem um ambiente favorável para a proliferação dos focos. E sempre me perguntam se eu fiz cirurgia ou se eu faço bloqueio hormonal. E eu não faço bloqueio hormonal e eu também não fiz cirurgia. Mas eu reequilibrei meu corpo, eu ressignifiquei as minhas cicatrizes, eu trabalhei internamente o quanto a endometriose era um peso na minha vida, tirei ela do centro e hoje eu consigo viver uma remissão de sintomas. E quando que a endometriose ela se torna caso cirúrgico? Então, eu sempre acho válido a gente fazer uma tentativa clínica para realmente reequilibrar o corpo, até mesmo se for necessário fazer a cirurgia, fazer um processo cirúrgico com o corpo mais desinflamado, menos reativo. Então, isso para mim é valioso. É cirúrgico quando tem ali algum acometimento intestinal mais grave, sabe? Pela medicina conservadora, tem muitas tendências à cirurgia sem nem tentar. Infelizmente, eu vejo que tem muitas pacientes minhas que já ficam, assim, aterrorizadas e de imediato já fazem a cirurgia. Mas eu sempre acho que é valioso a gente tentar fazer uma tentativa clínica antes. E qual que é a relação da endometriose com o fator intestinal? A endometriose, ela é inflamatória e crônica. O intestino, ele é a porta de entrada e ele tem ali essa barreira permeável, igual eu te expliquei anteriormente. E a partir do momento que a gente tem um processo inflamatório intestinal, isso pode ser gatilho para essa endometriose se inflamar ainda mais. Então, a endometriose, ela está totalmente associada ao intestino. O intestino permeável, ele vai passar toxinas, ele vai passar esses restos de alimentos, pedaços de bactérias, vai gerar processo inflamatório. E a gente tem ligação do intestino com o corpo inteiro. A gente tem o eixo intestino-cérebro, então, às vezes, a pessoa está com o intestino ruim, mas está com um processo de ansiedade e depressão. Aí, às vezes, a gente trata o intestino, melhora esse quadro. Então, de fato, isso está totalmente associado também com a endometriose. Atualmente, a gente pode ser considerado a geração da estética. Uhum. Onde que os cosméticos, os skincare, ele pode influenciar no agravamento de uma crise? Diretamente, assim, você vai usar o cosmético e vai ter uma crise, eu nunca vi nenhum relato a respeito, mas ele vai silenciosamente afetando os nossos hormônios e, consequentemente, acaba influenciando na endometriose. Eu fiz essa correlação associado a componentes físicos mesmo. Alumínio, chumbo. Exato. Todos esses componentes a gente chama de disruptores endócrinos e eles podem influenciar. Eles não vão imediatamente, você vai usar um cosmético e vai ter uma crise. Mas eles podem ser algo que está ali potencializando porque eles imitam o nosso hormônio, contribuem para a predominância estrogênica e processo inflamatório. Então, o cosmético que você usa, ele também pode influenciar. Então, a gente tem que ter essa atenção também na mulher com endometriose. Então, vamos lá. Renata, é tão simples, é só usar anticoncepcional, certo? Nossa. Aí você quer me pegar, né? Porque se um dos fatores todas as complicações da endometriose é o fator menstrual, é só bloquear o eixo, certo?
Complicado. Essa pergunta, eu acho que isso é uma coisa assim que ainda é muito polêmica. Eu gosto muito de, antes de começar a falar a respeito desse assunto, esclarecer que eu sou nutricionista, não sou médica, e a prescrição de hormônio, a prescrição de DIU é algo da conduta médica. Porém, como portadora de endometriose, eu posso te dizer que o período em que eu fiz o bloqueio hormonal, eu estava terrível. Todas as minhas dores ainda estavam muito ativas. Eu tive inúmeros efeitos colaterais com o bloqueio menstrual. Então, queda de cabelo, baixa libido. Eu já tinha dor na relação, ainda estava com baixa libido. Então, assim, caos. Queda de cabelo, baixa libido, mudança de humor, mudança na pele. E eu enfrentei isso como... Para mim, foi uma das piores fases, assim, dentro da endometriose, porque eu achava que o bloqueio menstrual era a única alternativa da portadora de endometriose. Todo médico que eu passava me falava que eu não poderia menstruar de jeito nenhum. Escutei de uma profissional que eu ficaria infértil se eu parasse com o bloqueio menstrual. E eu ficava com isso dentro da minha cabeça. Meu Deus, eu não posso parar. E eu sofrendo com remédio, e eu pedi outra alternativa, e ninguém me dava. E simplesmente nada solucionava. Mesmo bloqueando a menstruação, mesmo com o Dilmirena, que era um tratamento para endometriose, eu continuava com todos os sintomas. E aí eu estudei, realmente, eu estava em um congresso, estudei sobre a endometriose nesse congresso, falei assim, gente, precisava realmente compreender isso a fundo. Voltei, apliquei, estabilizei 100% as minhas dores e falei assim, eu não quero mais usar esse remédio. E aí eu parei de fazer o bloqueio menstrual e aí as minhas dores estavam estabilizadas e eu estava sem o colateral. Depois a médica que me acompanhou, ela, depois que eu encontrei uma médica que acatou essa vontade minha de suspender a medicação, ela falou assim, não, Renata, a gente tem que acompanhar porque a endometriose ela pode aumentar se você não faz o bloqueio menstrual. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer o exame. Nesse período que eu fiquei sem o bloqueio, todos os meus focos reduziram de tamanho. Então, isso é uma grande polêmica. Por quê? Porque, de fato, a endometriose ela é uma doença hormonal. Mas o anticoncepcional, ele não equilibra hormônio, não. Ele mais bagunça o corpo do que tudo. Então, a gente acha que tá realmente ajudando e a gente tá desequilibrando o corpo. Tem meninas que usam anticoncepcional desde os 13 anos de idade porque a menstruação é desequilibrada. Então, eu acho muito delicado entrar nesse ponto. Então, a partir do momento que a gente equilibra o corpo, a gente consegue realmente melhorar essa questão associada à predominância estrogênica. Por que tá com predominância estrogênica? É resistência à insulina? É excesso de gordura corporal? É algum distúrbio na tireoide? É elevação de estresse, que tá abaixando progesterona? Tá associada à condição intestinal, que tá fazendo o estrogênio que deveria ser eliminado ser reabsorvido? Por que essa mulher tá com predominância estrogênica? Aí não. O que você vai fazer? Coloca o bloqueio hormonal, porque aí você vai fazer com que seu corpo pare de produzir naturalmente o hormônio, vai quebrar o ciclo natural do hormônio, mas não vai tratar a causa da endometriose. Não vai tratar o desequilíbrio hormonal, não vai tratar o processo inflamatório. Então, isso é uma questão, de fato, muito polêmica. Eu acho que ainda tem muito a ser estudado a respeito. Infelizmente, é uma coisa assim que eu evito ficar falando, mas a indústria farmacêutica, ela comprou, né? A medicina. Então, hoje em dia, não se quer tratar a causa. Até porque doenças geram dinheiro. Então, é muito delicado isso, porque não se trata a causa da doença. Remediar vai tratar muito sintomas é diferente de remissão, completamente diferente. Então, eu tenho essa visão muito forte por causa da minha vivência pessoal, mas fica aqui um PS. Porque se a mulher está com o corpo em desequilíbrio,
Se esse intestino não tá legal, se essa tireoide não está equilibrada, se esse peso está excessivo, se ela tá com processo de resistência à insulina e ela não faz, às vezes, um bloqueio hormonal, de fato, esses focos vão continuar aumentando. E o uso do hormônio, ele não necessariamente está associado à inibição ali da progressão de focos. Renata, Eu mesma, quando eu fazia o bloqueio hormonal, os meus focos ainda continuavam aumentando de tamanho. Tenho diversas pacientes que também passaram por isso. então quais são as maiores mentiras relacionadas à endometriose? Puxando esse gancho, primeira delas, que mulher com endometriose não pode menstruar. A mulher com endometriose, ela não pode menstruar se o seu corpo estiver em predominância estrogênica, se seu corpo estiver em desequilíbrio, seja porque é um problema na tireoide, porque tem excesso de peso, porque tem resistência à insulina, porque tem um intestino em desequilíbrio. Então, porque tá tendo um excesso de contato com o disruptor endócrino, que são essas toxinas ambientais, exatamente isso que você falou, às vezes de cosméticos. Então, a mulher que tem endometriose, ela não pode menstruar se o seu corpo está em desequilíbrio, se o seu corpo está em predominância estrogênica. Então, isso é um dos mitos. Segundo, gestação e menopausa curam a endometriose. É um grande mito associado à endometriose. De fato, ela pode silenciar, mas a mulher está na menopausa. Se ela tem um contato excessivo, às vezes, com fitoestrógenos, disruptores endócrinos, a gente entra aí nessa linha associada aos cosméticos de novo. Ela ainda vai estar tendo ali aquele foco que pode ser alimentado, ainda vai estar tendo processo inflamatório. A questão associada a... Deixa eu pensar, de mitos. Anticoncepcional. O anticoncepcional não é a única alternativa de tratamento. Também é um grande mito. Arrancar o útero. Total. A endometriose nem é no útero. Por que tirar o útero vai ser a solução do problema? Essa semana mesmo eu tive uma paciente que se livrou da cirurgia. Então, o que fazer para uma mulher que sofre com endometriose? Quais são os primeiros passos para você fazer um controle? Primeiro ponto, entender por que ela tá com predominância estrogênica. Aí, todos esses fatores que eu falei. Por que o corpo dela tá dizendo isso para ela? Por que ela está tendo um ambiente favorável para a proliferação de focos? Então, o que o corpo dela tá querendo dizer? A base do tratamento é a mudança do estilo de vida, porque a partir do momento que a gente muda o estilo de vida, alimentação, atividade física, um sono equilibrado, o cuidado com a saúde mental, rotina, a própria espiritualidade, que é algo também que, para mim, fez grande diferença dentro do meu processo de melhora. Então, quando a gente consegue reequilibrar esses pilares que fazem o nosso corpo funcionar bem, a tendência é que a gente consiga reequilibrar nosso corpo. Agora, se tá com uma deficiência nutricional grande, como que a gente vai olhar isso? Não olhando somente para valores de referência de laboratório. É realmente trabalhar essa deficiência nutricional, então reequilibrar o corpo como um todo. Por isso que a suplementação é extremamente importante. O solo brasileiro, ele está pobre em nutriente e os nossos alimentos também estão pobres. Então, a suplementação ela é um pilar importante também dentro do tratamento da endometriose. A gente tem suplementos que auxiliam até mesmo na regressão de focos. E qual seria o melhor estilo alimentar? Uma dieta mais proteica, com menos carboidrato, com mais vegetais? A gente tem a dieta do Mediterrâneo como um padrão alimentar muito benéfico para quem tem endometriose, mas tem alguns protocolos também de modulação intestinal que são interessantes. No geral, descascar mais, desembalar menos. Acho que esse é o básico da alimentação para endometriose. Muitas portadoras de endometriose ficam presas naquilo que tem que tirar, naquilo que tem que restringir, e muitas vezes acabam se esquecendo daquilo que tem que incluir. Então, uma alimentação colorida e variada é a base do tratamento da endometriose e certamente reduzindo o consumo de alimentos industrializados. O glúten, laticínios, carne vermelha é uma questão muito individual. Eu nunca recomendo que seja um consumo alimentar diário, várias vezes ao dia, consumindo várias refeições, mas eu nunca vou falar que determinado alimento é proibido. E o que seria, de fato, a dieta mediterrânea?
é uma alimentação predominantemente natural, que tem frutas, verduras, legumes, grãos integrais. Grãos integrais. Corta. Não. Grãos integrais. Corta. Grãos integrais. Azeites. Azeite de oliva, oleaginosas, que são... os laticínios, especialmente os laticínios magros, entram também na dieta do Mediterrâneo. Até vinho falam na dieta do Mediterrâneo. Mas aí eu não vou ficar incentivando o consumo do álcool, mas a gente tem alguns estudos que trazem o consumo do vinho também. Que dieta cetogênica? A dieta cetogênica, ela é um padrão alimentar que ele vai restringir praticamente o carboidrato por completo, tendo a alimentação com base na gordura e na proteína. Para a endometriose em si, a gente não teria assim, falar assim, não, ela é a chave do sucesso. Mas se for uma paciente, por exemplo, que tem resistência à insulina, pode ser algo interessante. Eu, particularmente, não implemento a dieta cetogênica dentro da minha prática clínica para portadora de endometriose, não. Mas ela pode ser uma estratégia a ser utilizada até mesmo por essa questão associada à resistência à insulina. Mas eu não costumo implementar na minha prática clínica, não. Até mesmo porque ela é um pouquinho desafiadora. Então eu não costumo usar. Renata, homem é burro. Pobremente falando, a gente tem mais dificuldade de entender algumas coisas. Ou até mesmo por preguiça. Uhum. Mas eu quero que você faça o papel das mulheres que sofrem com endometriose e o homem, o seu parceiro, o seu namorado não entende o que ele está passando. Explica de uma forma que até uma criança de 5 anos, um homem de 5 anos de idade vai entender que endometriose é sério e a mulher que sofre, ela precisa de um apoio. Isso é algo que, de verdade... Trabalhando com endometriose, eu vejo cada absurdo. Às vezes, de uma mulher ir pro banheiro chorando porque não foi acatada de que ela estava sentindo dor na relação sexual e ela pediu pra parar e não parou. Às vezes, o homem que não compreende que ela tá realmente sentindo cólica de não conseguir sair da cama e às vezes não compreende. Às vezes, o homem que acha que tá sendo fresca, que tá com... realmente, assim, de corpo mole, porque tá sentindo dor, porque eu tenho pacientes, tenho alunas do método que nem sequer levantam da cama em crise. E aí você tem uma pessoa do seu lado que não compreende isso? Então, a endometriose, ela causa dor na relação sexual. E às vezes a mulher, ela não tem coragem de falar que tá sentindo isso. Eu já tive uma paciente que falou que ela não conseguiu falar e ela foi pro banheiro chorar, desesperada de dor. Então é muito delicado, é extremamente importante entender que dói, que não dói só fisicamente, que dói emocionalmente, porque a gente também queria estar sentindo prazer, a gente queria não estar sentindo dor, e é muito difícil. Então, a sensibilidade de entender que tem alguma coisa que não tá legal, às vezes num olhar, às vezes ela não tá se posicionando, porque pode ser que ela esteja com vergonha de falar. Pergunte. Tá sentindo bem? Tem alguma coisa que não tá legal? Então, isso é uma coisa que hoje eu já tenho essa maturidade de entender que eu preciso me posicionar. Não adianta eu ficar fingindo que sentir dor é normal. E se eu estiver passando por um momento de dor, eu jamais vou me calar. Jamais vou silenciar essa dor. E é por isso que eu tento incentivar sempre as mulheres que cruzam os meus caminhos para que elas também não silenciem a dor delas. Porque, de fato, é muito difícil. Mas, se a gente não se posiciona, pode ficar pior. E se a pessoa que está do nosso lado não compreende a nossa dor, é pior ainda. Sobre o melhor amigo da mulher, principalmente da mulher de TPM, que são os chocolates, eles agravam uma cólica em endometriose? Então, realmente o nosso corpo, ele precisa, no período ali pré-menstrual, a gente tem uma demanda maior. Isso é fisiológico, essa vontade de maior por doces. A gente tem explicações hormonais associadas a isso. O chocolate em si, o cacau, ele tem polifenóis que pode auxiliar até mesmo
no processo inflamatório, antioxidante. Porém, muitas vezes o chocolate ele vem junto o açúcar, a gordura, então ele não seria interessante num consumo excessivo. Mas dá pra gente colocar um chocolatinho, até para aquele acalento, assim, alimentar. Por isso que eu falei que é o melhor amigo das mulheres. Mas e sobre as mulheres que têm o paladar infantil e não comem verduras? Não comem o que de fato pode auxiliar ao controle da endometriose? Talvez essa mulher vai ser uma mulher que vai precisar ficar refém de um bloqueio hormonal. Porque o bloqueio hormonal, ele auxilia sim nos sintomas. Tem mulheres que silenciam os sintomas com o bloqueio hormonal. Então, a mulher que tem paladar infantil, ela precisa mudar a alimentação. Se ela não mudar a alimentação, ela vai ter que ficar, talvez, refém de um bloqueio hormonal para talvez silenciar a dor. E pode ser que mesmo fazendo bloqueio hormonal, ela não silencie a dor. Então, a alimentação, ela entra como um pilar extremamente importante. Se essa mulher não estiver disposta a mudar, talvez ela tenha que aceitar conviver com a dor. Então, vamos lá. Resumindo, sentir dor em período menstrual não é o padrão, não é o normal você sempre precisar fazer o recurso de um Buscopan da vida, que são os que na minha época, não que eu tomasse, mas as minhas namoradas viviam tomando Buscopan em período menstrual. Não é normal sentir cólica menstrual de qualquer nível, assim, não deve sentir. Se tá com dor, é porque tem algum desequilíbrio. Às vezes uma progesterona baixa. Então a mulher não necessariamente... Gente, sentir cólica... Se você sente cólica, não é obrigatório que você tenha endometriose, que isso fique bem esclarecido. Mas sentir dor não é normal. É alguma coisa que seu corpo está querendo dizer de que algo ali precisa ser equilibrado, ou um processo inflamatório, ou um equilíbrio hormonal. Mas se você todo mês sente cólica incapacitante de não sair da cama, você pode ter certeza que seu corpo está querendo te falar algo. Eu abri esse episódio dizendo que você é uma nutricionista, referência em ajudar as mulheres a diminuírem as dores e ter uma qualidade de vida melhor quando constatada endometriose. O que é o método Renascer? Então vamos lá, falar desse filho meu. O método Renascer foi um processo que foi, primeiro, um presente que veio na minha vida, a forma como veio, porque é um meio de realmente conseguir atingir mais mulheres por meio do meu trabalho. É todo o passo a passo que eu vivenciei para estabilizar as minhas dores. Então, primeiro, por que renascer? O meu nome significa renascer e o meu intuito é realmente que essas mulheres consigam renascer, vivenciando esse processo. A alimentação, ela é um pilar muito importante. Eu sou nutricionista. A gente tem diversos pilares que devem ser tratados e é exatamente isso que eu trabalho dentro do método Renascer. Mas lá dentro, eu convido essa mulher a realmente encontrar a luz que tem dentro. A realmente olhar as adversidades com outros olhos, a encontrar mais leveza em meio de tantos desafios que a endometriose traz. Então, o método Renascer, ele é um passo a passo que eu criei com muito amor para que essa portadora de endometriose consiga enfrentar essa doença que é tão desafiadora. Então, silenciar os sintomas e encontrar sua melhor versão. Não somente associada à alimentação, mas à forma como leva a vida. E quando vai abrir a próxima turma? Vai abrir agora, no dia 10/4. Então, como que faz pra te achar, pra fazer inscrição? Porque até eu que não tenho endometriose, eu não tenho útero, eu quero fazer esse trem. Você tem que clicar lá no meu link da bio, vai entrar na lista de espera. Entrando na lista de espera, você vai ser direcionada para um grupo. E aí, na semana do dia 10, no dia 8, 9 e 10, eu vou ficar por conta de responder as dúvidas, conversar a respeito do método. Estou preparando algumas surpresas também. Então, em breve, vocês vão ficar sabendo quais são essas surpresas. Renata, muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Eu fiz um stories antes falando que pautas da área da saúde me encanta bastante, até mesmo como forma de aprendizado, e nós temos uma sociedade doente, fisicamente, mentalmente. Quanto mais profissionais excelentes, igual a você, produzir conteúdo ou ter um espaço onde a gente possa falar com essas milhares de mulheres que sofrem, é muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz em poder contribuir. De fato, é uma grande honra poder falar da endometriose.
E para você que é de BH e quer marcar uma consulta, onde é o seu consultório? É no Prado. Eu atendo na Vila Corpus, no Lourdes e no Prado. Mas pode entrar em contato comigo por meio do Instagram. É isso. Esse foi um episódio maravilhoso, até mesmo para você, homem, entender que endometriose não é frescura. E se você tem sua namorada, sua esposa, vai na manhã. Às vezes é o seu dia de fazer uma comidinha, às vezes vai ser o seu dia de fazer a faxina na sua casa e principalmente durante a relação sexual. Atente-se aos sinais, à linguagem corporal e sua mulher não é apenas um objeto para satisfazer o seu prazer, certo? Certíssimo. Então tá bom. Até a próxima.